Bom, então vamos dar continuidade aqui a mais um assunto que é muito importante a gente conversar, que é o seguinte: por que as religiões ou sistemas de crença são importantes? Por que o mundo espiritual é importante? Viver alguma forma de religiosidade ou de espiritualidade é importante. Porque tudo que a gente aprende, que pode ser observado, a gente dá uma explicação, não é? Então assim, você bateu o teu pé tá doendo, você sabe que teu pé tá doendo porque você deu uma topada ali na beira do sofá. Então a nossa cabeça ela precisa de respostas para as coisas que acontecem, né? Se a gente vê que uma árvore tá dando frutos, a nossa cabeça automaticamente ela sabe que uma semente, quando é colocada na terra, ela gera uma planta, essa planta cresce e ela vai dar frutos, certo? Então a gente tem respostas para tudo que a gente percebe que está acontecendo. A gente tem essa necessidade de ter respostas. Só que existem coisas que a gente não consegue ter respostas, sim, objetivas, porque a gente não sabe por que elas estão acontecendo. Como, por exemplo, o sentido da vida. Qual que é o sentido da vida? Por que a gente nasceu nesse lugar, nessa coisa louca, da onde a gente veio, para onde a gente vai, como começou essa história, como foram criados os planetas, como foram criadas as espécies, da onde isso veio. A gente precisa dar uma resposta para essa pergunta. Cada vez que a gente não consegue responder de uma maneira objetiva e concreta para as coisas, a nossa psique ela vai buscar uma resposta simbólica. E a partir dessa resposta simbólica, para explicar tudo que é metafísico, ou seja, aquilo que não é físico, aquilo que eu compreendo que é de uma outra natureza, eu vou criar então mitos. E aí então nasceram as mitologias, né? E a partir do momento em que uma pessoa encontrou as suas respostas no seu processo de individuação, que é o que a gente está embarcando aqui nessa jornada, ela teve respostas internas que não são físicas, ou seja, são metafísicas, são simbólicas. Coisas que apareceram dentro da cabeça dela, coisas que ela criou, que a criatividade elaborou uma resposta para apaziguar a pergunta que todo mundo faz, certo? Só que para essa pessoa chegar nisso, ela teve que fazer um processo dela de individuação. E todos os seres, né, da história da humanidade que fizeram o seu processo de individuação voltaram para o seu povo e falaram, ó, essa maneira como a gente está vivendo aqui está errada. Então, a maneira certa é essa. Só que aquela que ele apresenta é a dele. E a partir do momento em que ele fez o processo de individuação dele e contou para outras pessoas, as outras pessoas formaram uma religião em torno daquilo. Certo? Então, por exemplo, Jesus fez o seu processo de individuação e criaram uma religião cristã, certo? Buda fez seu processo de individuação e criaram uma religião budista, né? E só que nem Jesus era cristão, não era católico, nem Buda era budista. Eles eram seres, né, de origem espiritual, todos nós somos seres de origem espiritual, mas que por algum motivo, muito antes da gente, por serem seres que provavelmente já estavam num grau evolutivo muito maior que o nosso, sem sombra de dúvida, né, de percepção, eles fizeram isso antes da gente, e foram as referências. Né? Só que qual que é o problema? O processo de individuação, como o próprio nome já diz, ele é individual. E o jeito que serviu para uma pessoa não vai servir para outra pessoa. Né? E aí a gente vê todo mundo tentando imitar o processo de outra pessoa, mas ela não se individua. Veja, todo mundo que é cristão tenta imitar o que Jesus disse, não foi? Não teve outro Jesus.
Ninguém chegou a ser um Jesus, imitando Jesus. Buda, a mesma coisa. Ninguém chegou a ser um Buda imitando o Buda. Por quê? Esse é um processo individual. Né? Jesus, o que ele veio fazer? Ele veio fazer exatamente isso que a gente está fazendo agora, né? No sentido de olhar. Tudo que a gente aprendeu, ele fez isso com os valores, né, lá dos fariseus. E inclusive ele chamou os fariseus, né, de sepulcros caiados, que são brancos por fora e cheio de podridão por dentro. O que é isso? Branco por fora. Por fora eu sou branquinho, alvo, cândido, lindo, né? Mas por dentro eu estou cheio de podridão, que são as sombras que a gente esconde e quer mostrar somente as personas, as partes positivas, os valores positivos. E o que ele veio fazer? Quebra todas as regras, todos os mandamentos que já existiam. Né? Ele não nega, ele nunca disse assim, olha, você pode matar alguém, né? Ele não fala, matarás, vai lá, matarás. Não, ele não fala, ele não quebra esse mandamento. Mas ele resume os mandamentos a 2, que é amar ao próximo como a ti mesmo, ou seja, né? O que é amar ao próximo como a ti mesmo? Quando a gente projeta as nossas questões nas outras pessoas, a gente passa a detestar essas pessoas, a repudiar essas pessoas, né? E amar ao próximo como a ti mesmo, será que não é olhar para o próximo como alguém que está tendo o processo dela, sem projetar as minhas questões? Como é que eu faço isso, né? Me tornando consciente de que as coisas que me levam a não amar outra pessoa, elas são exatamente as coisas, as podridões que eu carrego dentro de mim, mas que eu quero só parecer um sepulcro caiado, né? Branco por fora. Entende? Então, e amar a Deus sobre todas as coisas. O que é amar a Deus sobre todas as coisas? Saber que existe algo, uma força, uma inteligência que criou tudo e que está dirigindo isso aqui. Confiar nisso, entende? E continuar o nosso caminho e encontrar esse ser divino que está dentro da gente. Então, eu acredito que esse seja o processo de individuação que Jesus veio trazer, né? Mas não é isso que a gente vê sendo feito, não é verdade? E aí fizeram com Jesus o mesmo que ele veio quebrar, o mesmo que ele veio romper, a gente continua fazendo, né? E você vê, Jesus, ele não julgava ninguém, ele andava com as pessoas que eram banidas da sociedade, né? Ele não julgava as outras pessoas, ele incluía as outras pessoas. Olha como isso é simbólico também, né? Ele incluía as outras pessoas. Então, esse é um exemplo muito legal que a gente tem. Só que a maneira como é ensinado ou pregado não tem nada a ver com o que ele fez, né? Talvez esse processo de individuação seja um verdadeiro processo do cristianismo, né? Que é totalmente de libertação. E a gente vai sempre, então, precisar criar o nosso conjunto de símbolos, que é individual, para acessar esse campo, que é o campo do sagrado. Todas as pessoas fazem isso, tá? Mesmo aquelas que dizem que não têm religião, ou aquelas que se dizem ateus, né, ou materialismo científico, elas têm a ciência como religião. Pode observar. Porque não existe respostas para a origem da vida. Não existe resposta, só existem teorias. Então, a gente tem a teoria da evolução da espécie, a gente tem a teoria do Big Bang. Quando uma palavra, um termo, vem com a primeira palavra teoria, isso quer dizer que não é comprovação. É uma ideia que alguém teve e as pessoas, então, aceitaram. E você pode ver que muitos ateus, eles se comportam tão fundamentalistas quanto alguns religiosos, fanáticos. Mas a religião deles é a ciência. Eles colocaram a ciência no espaço que é o espaço do sagrado, do religioso, para buscar as respostas deles, né? Só que a ciência, ela está muito, muito, muito atrasada. A gente não tem recursos ainda para observar muitas coisas, né? Então a gente
tem que olhar para todas as maneiras de observar a vida e de encontrar respostas, né? E juntar todas as possibilidades. Tem coisa que a ciência não vai explicar, mas elas continuam acontecendo. E elas estão aí, nós estamos aqui. E a ciência não explica por que a gente está aqui, nem para quê, por da onde a gente veio, para onde a gente vai. Mas a gente continua chegando e continua saindo. Então, existe muito mais do que a ciência pode explicar. Dentro dessa questão do que a gente não consegue observar, algumas coisas surgiram, alguns questionamentos acerca da física quântica, né? Que não tem nada a ver com papagaiada de coisa quântica, que é tudo que não dá para explicar, ou milagres, aí bota o nome de quântico, aí a galera que se diz da espiritualidade, entendeu? Física quântica é um estudo da física que ainda também está em passos muito iniciais. Então, eu vou falar um pouquinho agora no próximo vídeo.